volta aí pra gente comentar esse episódio da Fazenda. Eu juro que eu pensei que a Record fosse fazer um VAR pra mostrar se realmente aconteceu aquilo que a menina disse que aconteceu. E a Record não fez um VAR pra mostrar se aconteceu aquilo que ela disse que aconteceu, né? A Luana versus a Gisele. Bom, eu espero que eles façam esse VAR em algum momento aí pra gente tirar essa dúvida, porque a gente precisa ter a certeza dessa história. Mas eu achei interessante algumas coisas ali naquela edição, né? Eu não vou comentar a edição toda, gente, porque tudo que a edição passou eu já falei nesses vídeos que estão aí no card. Então, vai lá dar uma olhada pra gente não ficar na repetição de sempre. Vai lá dar uma olhadinha que tu vai entender, tá? Eu vou falar aqui do que aconteceu lá do rancho do fazendeiro até aqui, porque o Zé Love sentou com a Vanessa, fez um acordo com a Vanessa, já tá tudo ali organizadinho para terça-feira. Pode ser que não dê certo, né? As probabilidades do negócio ali falharem são enormes, vocês já sabem disso, né? Mas o Zé Love já fez toda uma programação ali com a Vanessa. E aí, gente, também teve a desconfiança das meninas ali com relação a Vanessa também. Porque afinal a Vanessa agora ela já tá meio que voltando pro grupinho. Vamos ser sinceros, né? Ela tava sentada com eles ainda agora. E aí eu tenho que fazer uma reclamação também, né? Eu sei que muita gente tem elogiado o elenco da Fazenda e tal. Tem chamado esse elenco de o mais treteiro de todas as temporadas. Gente, pelo amor de Deus, tá? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês agora. Deixa eu pegar o meu telefone primeiro aqui, porque aí vocês vão entender do que é que eu tô falando, né? Deixa eu mostrar isso aqui no meu telefone. Gente, pelo amor de Deus, né? Assim, sério mesmo. Eles estão sendo pagos para criar conteúdo ali. Eles estão sendo pagos para fazerem o que eles estão fazendo ali. Eles não estão ali de graça, gente. Eles não estão ali de graça. Olha, me diga se isto aqui, prestem atenção, olha. Me digam se isto aqui, meia-noite, 1h da manhã, é conteúdo. Você ligou o Play Plus pra ver uma treta, você ligou o Play Plus pra ver alguma coisa, não tá rolando nada, eles estão dormindo. Tá faltando muito conteúdo na Fazenda, viu? Esse ano, poxa, no ano passado era o que mais tinha, era conteúdo, uma hora dessa, eu lembro que era a Jaque, o Lucas, a Marcia Fu, não sei mais quem ali, o Black, o Chay, tava todo mundo conversando ali. Tinha gente tomando banho na piscina de madrugada, era gente conversando, armando plano, era gente falando ali de como é que eles imaginavam que ia ser a roça e tal. E esse ano, gente, eles estão indo dormir meia-noite, 1h da manhã. Não tem nada de madrugada. E ao longo do dia também quase não tem conteúdo. Ao longo do dia, sim, né? Tem um ou outro conteúdo ali durante o trato dos animais e tal. Tem um ou outro conteúdo ali durante uma treta qualquer ali, durante o almoço, durante a tarde e tal. Os dias que tá tendo treta ali é basicamente terça, quarta e quinta. Que são os dias da roça e da eliminação. E aí, no domingo, que é o dia também da prova de fogo e do apontamento, quando tem, né? Porque o Carelli nem sempre tá fazendo apontamento. Na maioria das vezes, se ele tá seguindo o mesmo esquema da Grande Conquista, amanhã a gente vai descobrir. Na Grande Conquista ele fazia o quê? Era um domingo, ele fazia um apontamento mesmo, um jogo da discórdia. No domingo seguinte, esse apontamento já virava um joguinho para ganhar dinheiro. Aí no outro domingo, de novo, um joguinho lá da discórdia. No domingo seguinte, um joguinho para ganhar dinheiro. No outro domingo e assim sucessivamente, até o final. Eu lembro que na Grande Conquista, a última dinâmica de apontamento foi um joguinho para ganhar dinheiro, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, foi isso. Eles já tinham ali 10 pessoas da casa, era o top 10, e aí fizeram toda essa dinâmica. Enfim, né?
do que eu tô lembrando aqui. Tem toda uma playlist ali da Grande Conquista, você pode dar uma olhada lá, que aí você vai relembrar o que eu cobri da Grande Conquista, tá? Mas ele tá fazendo igual a Grande Conquista. Não é à toa que estão chamando a Fazenda 16 da Grande Conquista 3, né? Porque tá bem semelhante, tá bem igual. Tá muito igual ao mesmo esquema que ele fez ali. Seja lá como for, nem na Grande Conquista eles dormiam tão cedo assim, né? Na Grande Conquista, pelo menos, eles ficavam conversando ali até de madrugada e iam dormir umas 4, 5 horas da manhã. E aí e acordavam lá 11, meio-dia, às vezes até 1 hora da tarde. Mas agora, assim, quase não tem conteúdo pra gente falar, gente. Sério mesmo, né? Já tá ficando chato a gente ter que repetir a mesma coisa. Mas enfim, vamos lá no Rancho do Fazendeiro, que foi do ponto da onde a gente terminou. E aí eu falo das duas únicas coisas que eu não te falei que a edição incluiu, tá bom? Mas vamos primeiro no Rancho do Fazendeiro e o acordo que o Zelov fechou ali com a Vanessa. Olha só. Hoje à tarde, no rancho ali do fazendeiro, o Zelov resolveu chamar o Sidney, o Zack e a Babi como seus convidados. E aí eles foram lá especular como é que seriam as votações de terça-feira para essa roça. E aí, uma das especulações que eles fizeram ali foi justamente para tentar entender qual é o segredo da Luana. Que segredo a Gisele tem sobre a Luana? Por que que a Gisele soltou esta frase ontem durante aquela briga ali? Por quê? Por quê, meu Deus? Por quê? Eles ficaram ali tentando decifrar qual era o segredo. Pro Sidney, inclusive, ele disse: é alguma coisa de dentro da fazenda, porque não teria sentido ela falar que ia destruir a Luana se ela contasse o tal segredo. Já pro Love, ele disse assim que para ele não seria uma coisa tão grave assim. Pro Love, ele acredita que teria a ver com o fato da Luana ter alguém lá fora, e aí a Gisele sabe de alguma coisa. E muito provavelmente, talvez, né, a Luana tenha meio que traído o namorado e tal. E aí o Love diz assim, pode ter a ver com isso. E aí eles estão achando que o segredo da Gisele com a Luana tem a ver com o fato do Cauê e a Luana possivelmente, tá na cabeça deles, possivelmente, porque eles não têm essa certeza, terem ficado na casa. É sério, tá? É sério mesmo. Eles acreditam que a Luana e o Cauê ficaram na casa. E aí, com a eliminação do Cauê, ela deu uma baqueada de acordo com o Sidney. E aí ele falou, o Love, por exemplo, disse assim, né? Eu sou amigo da Babi. Mas assim, se eu chorar e falar eu te amo, tá? Ela sabe que eu sou casado aqui fora, vai ficar meio que um desrespeito. Eu posso estar desrespeitando, tá? Eu posso estar desrespeitando a minha esposa. Isso não é legal. Ela pode estar desrespeitando a minha esposa também, porque isso não é uma frase legal de ser dito e tal. E aí, a Babi também fala a mesma coisa. Eu tenho namorado e concordo com isso. É uma coisa de parceria e tal. E aí eles tentaram lembrar qual foi a plaquinha que o Cauê colocou para Luana. Porque aí o segredo para eles é basicamente o Cauê e a Luana ficaram. Esse era o segredo. Só podia ter a ver com isso. Então eles ficaram matutando em cima disso. Esse é o segredo, é aí que mora o problema e é aí que a Luana ficou calada ontem. Foi por causa disso que a Luana agiu da maneira que ela agiu. Gente, eles viajaram na maionese nisso aí, lá no Rancho do Fazendeiro. Viajaram total. E aí eles dizem que pode realmente ter rolado algo entre a Luana e o Cauê. E aí o Zack disse que a Luana falou bem baixinho, que a Luana inclusive diminuiu o tom de voz
quando viu o Cauê pela televisão. E aí o Sidney disse, né, eu tenho certeza que o tal do segredo é algo daqui de dentro, é algo que rolou lá dentro da fazenda. E é alguma coisa que eles assim estão tentando descobrir. A Babi inclusive disse que ela queria entender que medo é esse que a Gisele conseguiu colocar na Luana. Que medo é esse que ela conseguiu fazer com que a Luana calasse a boca naquele momento. E aí pro Sidney, o medo é justamente de ser cancelada, porque segundo a Gisele, coisa boa e pouca coisa não é. E aí todos eles ficaram nessa teoria aí, de que realmente a Luana e o Cauê ficaram dentro da casa. A Luana tem um namorado aqui fora. E aí a Luana e o Cauê ficando aqui, a Luana teria traído o namorado e a Gisele saberia disso. E aí a Gisele teria ameaçado contar o tal segredo aí pra todo mundo. E isso fez com que a Luana se calasse depois de toda aquela treta que rolou ontem à noite. Ok, né, gente? Vamos ser sinceros. Até tem a ver com uma traição, né? Vocês já sabem, eu contei aí qual é o segredo aí da Luana. Você vai lá dar uma olhadinha. Sim, até tem a ver com uma suposta traição, que na verdade não é uma traição, né? Nem dá pra chamar de traição, enfim, não chega nem perto disso. Mas sim, é uma coisa meio daí do tipo, mas não tem nada a ver com a fazenda, é aqui de fora, é um segredo aqui de fora mesmo. Então, tipo, não faz muita diferença. Isso não, realmente não ia afetar em nada desse jogo, isso não ia mexer com o jogo. Então, assim, mas na cabeça deles isso ia. E aí o Zack disse que o menino é um talarico, que o Cauê é um talarico, ao invés de traidor, se for este o grande segredo. E que se for isso, estava justificado o fato do Sasha ter ficado. Vocês viram aí que eles viajaram na maionese, né? Essa história toda, né? Viajaram bastante na maionese. Aí eles ficaram assim na maionese, assim, o segredo é esse. Depois na piscina, quando eles saíram do rancho, foi a mesma coisa. Eles ficaram viajando nessa maionese, nessa fique aí, de que o segredo só podia ser alguma coisa do tipo. Que não era que o menino era talarico, que o menino ali deu em cima da Luana, que o menino pegou a Luana e tal. Gente, eles não sabem que de fato o Cauê assumiu que ele estava afim da Luana. Eles não sabem esse fato. Só a gente aqui de fora sabe. Porque o Cauê admitiu isso lá na cabine com o Lucas Selfie. Então a gente sabe disso. Mas eles lá dentro não sabem esta informação. Então eles não podem, inclusive, usar essa informação. Eles não podem julgar isso sem eles saberem. Então assim, eles ficaram viajando assim na maionese. Foi uma viagem total. Aí depois eles pegaram lá as fotos, jogaram nos dardos. Pegaram fotos da Suelen, jogaram ali na Suelen. Aí depois jogaram ali nas outras pessoas. A Babi disse que estava jogando na Suelen, porque a Suelen chamou ela de porca imunda. Então ela estava jogando dardo porque ela se sentiu desrespeitada como mulher. E aí depois foi em cima do Gui. Aí depois foi em cima da Júlia. E aí o Love disse, eu até gosto da Júlia, porque a Júlia é santista, mas é uma planta. Por isso que ela estava ali sendo jogada com os dardos. E aí eles começaram a discutir como é que vai ser a formação da roça. Basicamente, o que foi que eles chegaram de conclusão? O Love pretende indicar o Yuri direto para a roça, enquanto o grupinho ali pretende votar na Suelen, pelo voto da casa. E aí a Babi, inclusive o Zack, fez essa pergunta ali para eles. Quem eles pretendem votar assim para a roça? A Babi disse que tinha tantas opções. Mas aí o Love, né? Vocês sabem, o Love, ele é o líder desse grupinho. Não tem como, ele pode até tentar mudar o nome, a nomenclatura, mas não dá para dizer que ele não é o líder. Ele tá comandando esse grupinho aí. Então ele disse assim que nesse momento,
pelo voto da casa, por tudo que tem acontecido nos últimos dias. Aí o Sidney interveio no meio dessa conversa e disse, é a Suelen. Então eles precisam votar na Suelen. E aí o Love disse que o grandão, bobão, deixasse com ele, que ele vai indicar o Yuri. E aí o pessoal da casa vai votar na Suelen. E aí depois o Sidney perguntou quem eles queriam que saísse nessa roça. A resposta do Zack foi o Yuri. O Love também disse que ele preferia que fosse o Yuri. O Sidney também acha que queria que fosse o Yuri, porque assim um pilar do outro grupo ia ser destruído. Mas a Suelen está cavando a própria cova dela sozinha, então a Suelen iria ser eliminada pelo que ela estava fazendo. E aí a Babi disse que quando ela for votar nela, ela sabe que ela vai perder a linha, que a Suelen vai perder a mão. Então, na visão dela, a Suelen seria a eliminada. Aí o Love até disse assim, você, né, que é a pessoa que mais tem motivo para votar nela, então você, obviamente, vai querer a saída dela. Aliás, eles dizem até que se o Yuri sair, o grupão desmancha de vez, porque o grupão está sendo mantido ali exclusivamente pelo Yuri. O Yuri é o elo ali de tudo. Saindo o Yuri, sai o Gui, e aí sai todo mundo. Todo mundo ali vai começar a desagrupar. E aí o Zack, que disse assim que ali eles também eu descobri que o jogo não é só para fazer VT e que o próprio Yuri ia descobrir que ele falou que ia tirar um por um, mas ele ia sair primeiro do que os outros. E aí o Love disse que não seria nem por isso que ele faria esse favor. Que ele só ia colocar o Yuri na roça única e exclusivamente porque o próprio Yuri pediu para ir para a roça. Então ele mesmo falou, coloca eu mesmo que eu vou tirar um por um. Palavras dele. Então ele disse que só estaria mesmo cumprindo com a vontade do próprio Yuri de colocar o Yuri na roça. Eu achei interessante, né? É uma boa justificativa, inclusive, né? Vamos ver se isso vai dar certo, né? Porque tem muitas chances aí do próprio Yuri voltar fazendeiro. E aí vai depender de com quem ele vai pra roça, né? São coisas que vão ser diferentes. Aí eles sugeriram indicar a Luana pra roça, por causa aí desse segredo dela, porque eles acreditam que ela pode estar queimada aí com essa história do segredo da Gisele. O Sidney disse que isso poderia prejudicar muito a Luana, então a Luana seria bem fácil de ser eliminada. E aí até o Love disse que essa roça teria muito mais coisas para serem reveladas que eles ainda não sabem. E aí o Sidney até diz que tem muita coisa ali no meio do caminho, e que se for algo de dentro da casa, ou que tenha a ver com a Larissa e tal, que tenha a ver com outras coisas, eles também iam descobrir agora. Então eles realmente têm essa opção também, de ao invés de votar na Luana, eles votariam na... ao invés de votarem na Suelen, eles votariam na Luana. E aí o Love até fala assim, né, que o grande problema que pode pesar contra a Luana é o fato de que ela estava muito colada no Cauê, e que estava assim num grude com ele, que estava até demais, que ela ia no fumódromo, ele ia atrás dela, então isso pode realmente prejudicá-la. Aí depois ela disse que a Babi se mete ali, diz que ela está muito curiosa, mas que ela realmente está muito curiosa, e que se tiver a ver alguma coisa com o Cauê, eles mataram algum tipo de relacionamento que poderia estar surgindo lá dentro da casa. Então vocês perceberam que o negócio começou ali a ir para um lado assim, que eles não imaginam, gente, o que realmente aconteceu. De fato, assim, eles nunca vão no óbvio, mesmo que a Adriane Galisteu tenha dito no discurso dela, e eles tenham levado esse discurso lá pra dentro. O Sasha levou, o menino levou, o Zack levou o discurso da Adriane Galisteu ali, mas vocês percebem que eles simplesmente,
cagaram pro discurso da Adriane Galisteu. A Adriane Galisteu foi clara em dizer que na história da Fazenda, nenhum peão que pediu para ir para a roça, nenhum peão que se jogou na roça, escapou dela. Todos foram eliminados. Então, gente, o grande problema é esse. Eles esquecem isso, eles esquecem, procuram desculpas, procuram aí justificativas que não, assim, eles vão numa viagem que se perdem. E se perdem tanto assim que criam teorias que no final não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Cauê foi eliminado só porque ele se jogou na roça, gente. Só por causa disso. Não tem nada a ver com o tal do segredo aí. Se o Zac jogasse, fosse um pouquinho mais racional, ele saberia dessa informação. Porque a Adriane Galisteu falou isso para todos eles lá na frente, né? E aí todos eles estavam dizendo agora que se tiver a ver alguma coisa com o tal do segredo da Gisele, era a hora agora deles baixarem a crista, porque assim ele próprio ia entender, estavam falando do Cauê, o quanto o Cauê teve sorte de ser eliminado antes. E aí, se a Luana for eliminada, será que ela teria alguma coisa a ver com o tal do segredo? E aí o próprio Sidney colocou a teoria de que o próprio grupão poderia testar a Luana por causa desse segredo de Gisele, que a Gisele diz que sabe. Então eles mesmos assim enfatizam, né, que muito provavelmente é o momento do Yuri ir pra roça e que eles não vão tentar jogar ali a Luana agora. Perda de tempo, inclusive, vocês botarem a Luana lá. Deixa que a Luana caia na roça no momento que ela tiver que cair na roça. Porque se vocês forem entender, se vocês entenderem que vocês têm que colocar a Luana na roça por causa do tal segredo, que não é um segredo, na verdade, é só mesmo uma ameaça que a Gisele fez ali para tentar calar a boca da Luana no meio de toda aquela confusão, vocês vão descobrir que, na verdade, não faz o menor sentido. O que a Luana tinha, o que a Gisele, aliás, tinha guardado da Luana é um nada. É um zero absoluto total, é um nada. Não faz nem o menor sentido. Então não faz realmente o sentido algum vocês usarem isso. Não viajem nessa fique aí de Luana não, tá? Mas na piscina, logo depois do rancho, eles usaram e abusaram aí desse segredo. E aí, depois do rancho, o Zé Love foi falar com a Vanessa. E aí ele chegou logo e botou ela na chincha. Você precisa tomar uma posição nesse jogo. Tá na hora de você decidir qual é o lado que você está. Porque o negócio vai começar a pegar, né? A gente já tá se aproximando aí da metade do jogo. Tá na hora de você se definir aí para onde você vai. E aí o Love diz logo, você tem que assumir um posicionamento. E eu vou te falar uma coisa. Quem ficar flutuando muito nesse jogo vai sair e não dá mais tempo de errar. Já saíram 4 pessoas, vão sair mais 8 pessoas no próximo mês. Então, não dá tempo de você ficar pensando aí aonde você está. Aí a Vanessa começou a se fazer de desentendida, né? Eu não sei aonde você quer chegar. E aí o Love diz assim pra ela, você tem que se posicionar. Tá na hora de você dizer qual é o lado em que você está. E aí a Vanessa começou a abrir. Aí a Vanessa disse assim, olha, eles querem que eu vote numa pessoa que eu não quero votar. E aí o Love assim pergunta, pode falar, pode dizer quem é essa pessoa. Aí a Vanessa disse, eu não posso falar porque senão vai ficar meio leve trás. E aí o Love joga logo, é o Albert. Ou a Fernanda, é um dos dois. É o Albert, né? Porque a Suelen disse hoje à tarde que era o Albert. Então é o Albert. E aí a Vanessa até disse assim, você entende que eu não posso falar, mas eu não vou votar nele. Então assim, ela já deixou claro que ela não vai jogar junto com as meninas. Aí as meninas viram a Vanessa conversando com o Love e lá dentro da cozinha a Flora estava falando pra Júlia e se eu não me engano eu era com a Júlia e eu não deu pra ver quem era a outra menina, acho que era a Camila. E aí elas estavam ali incomodadíssimas
com o fato da Vanessa estar conversando com o Zelov. E aí elas estavam planejando um blefe ali para tentar saber o que foi que a Vanessa falou pro Love, se a Vanessa levou algum tipo de informação ali pro grupo, pro grupinho, se foi alguma coisa do tipo e tal. Até onde eu vi, tá? Elas não chegaram a aplicar isso ainda. Até onde eu vi, tá? Eu estou frisando isso. Mas, ao mesmo tempo, a Júlia começou a deixar claro, gente, a gente precisa agora começar a também se distanciar dela. Porque já que ela está começando a se reaproximar do outro lado, a gente ficar muito próximo dela, ela também vai ficar nesse leve trás, ela vai ficar flutuando nessas informações e isso pode ser ruim pra gente. Então, assim, elas próprias já vão perceber que não dá mais para ficar de tão amiguinhas com a Vanessa. Então, vocês já sabem o que vai acontecer. A Vanessa vai acabar voltando pro grupinho. Já está muito mais do que claro. E aí, voltando lá na conversa, a Vanessa disse que ela tem realmente o desejo de voltar pro jogo. Olha aqui o que a Vanessa disse. Abre aspas. A vontade que eu tenho é de voltar a jogar com vocês. Meu coração diz isso. Eu só saí fora porque naquele momento eu fiquei muito magoada. Eu achei que estavam querendo me colocar contra as pessoas e senti uma facada nas costas. E aí depois ela também diz assim que ficar igual uma barata tonta entre os dois grupos, como ela tá nesse momento agora, tá sendo ruim para ela porque as pessoas realmente não estão confiando nela. E aí o Love até fala para ela, mas o que acontece quando é que você está do outro lado? O que é que elas falam para você? E aí a Vanessa disse assim, você acha que as pessoas realmente confiam em mim? Você acha que eu nunca estive lá do outro lado? E aí o Zelov até responde, elas nunca te colocaram lá no outro lado. E a minha visão é essa, você nunca esteve no outro grupo porque eles nunca confiaram em você. E aí é verdade, o Zelov tem razão com relação a isso. Aí a Vanessa disse, e ela continuou puxando esse assunto aí, ela continua a falar. Disse ela assim que a Suelen foi colocar as pessoas do grupo lá e colocou ela como a gente não sabe aonde é que você está. Então a própria Vanessa sabe que o grupão não confia nela e não a vê como uma pessoa confiável. E aí o Love joga a real para ela. Eles só precisam do seu voto. Eles só precisam que você seja um número ali para eles. Não que a Vanessa não seja um número lá pro grupinho, também seria. Mas, como o grupinho tem uma certa maioria agora de pessoas dentro da casa, o voto da Vanessa não faria diferença para eles. Mas pro grupão faria diferença. Porque o grupão tem 9 pessoas hoje, excluindo a Vanessa. Então, sem a Vanessa no grupão, são 9. Sem a Vanessa no grupinho, também são 9 pessoas. Então, porque são 9? Porque o Zé é o fazendeiro. O voto dele não conta. Então são 9 pessoas ali que estão aptas a votar. Então o voto dela não faz diferença. E esse foi o cálculo que ele chegou. E aí a própria Vanessa fala, mas eu não voto em quem eles querem que eu vote. E aí o Love fala, eles sabem que se empatar o jogo, quem decide esse jogo sou eu, que sou o fazendeiro. E aí a Vanessa joga assim pro Love. As pessoas que eles querem que eu vote, e eu não vou falar quem é, eu não voto. Eu não estou te falando, eu estou te falando que eu não voto nessa pessoa. E aí o Zelov joga assim pra ela. Mas você tá entendendo que tem uma roça que todo mundo vai para um lado. Todo mundo vai para um lado e você vai sobrar, né? Você já tá sabendo que você vai sobrar. E é isso assim, né? Que você precisa entender. Então você precisa decidir qual é o lado aonde você está. E aí foi que surgiu o negócio. Que aí a negociação rolou. Qual foi o negócio que os dois fizeram? A Vanessa, então, pretende votar no Sasha e o Zelov garantiu que ela não vai sobrar no Resta 1, que ele vai conversar com todo mundo do grupinho
para ela ser salva ali, para ela não sobrar o Resta 1 e, de uma certa forma, ela estará salva, estará livre de qualquer problema e ele vai ter o poder de mandar mais uma pessoa para a roça, porque afinal ele vai desempatar um voto. E aí ele fala assim: tudo indica que a gente, se referindo ao grupinho, vai mandar a Suelen pela casa. A Suelen tem atitudes aqui que não dá para concordar com ela. Ela é uma pessoa extremamente pesada e no que eles estão pensando, sai fora. Quem decide sou eu. Então ela fala assim. Aí a Vanessa entendeu aonde o Zelov queria chegar. Aí a Vanessa disse: então eu posso dar um voto neutro assim, porque aí você decide quem é que vai para a roça. E aí o Zelov disse: igual você fez na primeira e na segunda roça. Dá um voto assim perdido lá, que ninguém não vai mexer em nada. E deixa que eu decido o resto. E aí ela disse: eu quero votar no Sasha. E aí o Love disse: vota no Sasha, pode ser. Se você fala pra mim que vota nele, tá ótimo pra mim. E eu ainda te salvo no Resta 1. A gente salva você do Resta 1. Que nem a gente te salvou agora. E aí a Vanessa diz: fechado. Fechadíssimo esse jogo aí, né? E o Love ainda diz assim: e se você me der a palavra que você vai votar no Sasha, eu falo pra todo mundo ali que não é pra puxar você pra baia. Ele tá falando do pessoal do grupinho, né? Não, porque com certeza alguém do grupinho vai pra baia, vocês já sabem. A baia tá sendo sempre dividida de 2 em 2. 2 do grupão e 2 do grupinho. Tem que ser assim, aliás, porque se não for assim, fica desequilibrado o jogo. Então vai ser assim amanhã, muito provavelmente. E aí ele já disse: não vamos puxar a Vanessa pra baia. E aí ele disse assim, a Vanessa até disse: no Sasha, em qualquer outra pessoa. E aí até o Love disse: qualquer outra pessoa, mas o seu voto mais interessante agora é no Sasha. Você vai votar em quem além do Sasha? O Sasha, querendo ou não, é embate de todo mundo aqui. Mas nós vamos deixar ele de lado. Ele tem necessidade de aparecer. Então, mas quando você deixar ele de lado, ele vai ficar um nada dentro dessa casa. Então, assim, a gente pode deixar o Sasha meio que de lado. E aí até a Vanessa disse que isso já está acontecendo, né? Ele já está desinflando. E aí ela deixou assim bastante claro que não vão perseguir ele agora, que vão deixar ele desinflar aí e tal. E aí a Vanessa assume: eu quero voltar a jogar com vocês. E aí ela também pergunta: mas não ficaria muito estranho, né, eu mudar agora no meio desse jogo e tal? E aí o Zelov diz: você nunca jogou com eles. Mas como você também nunca foi aceita do lado de lá, você fica aqui também no meio entre um e outro. Seja sincera também com você mesma. Quando você teve uma reunião de votos e eles chamaram você para fazer parte de lá. E aí ele disse sim, na última semana, na última reunião de votos, você nem participou da conversa. Você ficou sozinha aqui em cima e você sabe disso. Eles nem te chamaram. E eu não quero ficar falando disso aqui com você, disse o Love, porque eu não quero que você se sinta mal. E aí a Vanessa até pergunta: mas você acha que pegaria mal mudar agora de lado? E aí o Zelov termina o papo assim, diz: pega mal agora não fazer nada, mas eu não vou falar pra você, vem pra cá, Vanessa. Mas quem tem que tomar o partido de mudar de lado é você. A iniciativa tem que vir de você. Então ele já deixou claro: vem, Vanessa, a gente te espera, mas é você quem tem que vir, não é a gente que vai te puxar. Então a Vanessa já tá ali tentada a mudar de lado. E aí, olha onde é que a Vanessa estava um pouquinho antes, porque eles já foram dormir. Aonde é que a Vanessa estava? Tava lá, deitada com eles, conversando muito à vontade ali, né? Vanessa no grupinho de volta. E aí a Flor tava reclamando, né? Porque a Flor tava dizendo ali na casinha da árvore, ela tava dizendo que ela tava cansada de sentir que ela tava causando desconfiança, porque toda vez eles dizem que ela
tomar cuidado com as coisas que ela fala e tal. E aí ela disse que está cansada de ouvir as pessoas dizendo isso para ela. E aí ela fala inclusive pro Love. Toda vez que o Love fala assim, você fala pra mim, não vai falar nada, né, Flor? Você vai ficar calada. E aí a Flor disse, né, e vocês querem que eu saia, né? É desnecessário falar isso pra mim, porque vocês desconfiam de mim. Se vocês não confiarem em mim, é um direito de vocês, mas eu não quero mais ouvir. Cuidado com ela, segura que ela tá saindo. Então nem me fala, só deixa pro fim. Quando eu vir que vocês estão falando de jogo, eu saio perto. E aí o Zelov fala assim pra Flor, me desculpa, mas outras vezes você já deu motivo pra gente desconfiar de você. E aqui é um jogo de muita estratégia, e qualquer coisa que vaze fica ruim pra todo mundo do grupo. Eu não falei e não quero falar nada, só falei, Flor, não pode vazar daqui. Eu sei o seu jeito, eu sei como você é, mas não é porque você quer fazer isso, é porque a conversa bastante, você é de conversar bastante. E já aconteceu da gente estar na academia e você trazer duas pessoas do outro grupo e aí continuar falando de determinado assunto. E aí o Zelov fala e segue falando e disse assim pra Flor, quando a gente fala aqui, não pode sair daqui, eu tô falando para você prestar atenção no que você está falando. E aí a Flor diz, mas todo mundo fala isso pra mim, não é só você. E aí o Love fala, mas todo mundo do outro grupo não é problema pra mim. Mas aí ele fala, e o Zelov também fala, o pessoal do outro grupo é problema deles, não é problema meu. E ainda joga assim pra Flor. Se você está questionando aqui, você está errada também. Até hoje eu não tenha dúvidas. As únicas pessoas que te defenderam foram as pessoas daqui. Do lado de lá sempre te crucificou, te julgou, te xingou e sempre te tratou mal. E aí o Zelov, aí a Flor joga assim, né? O que eu estou dizendo é que se vocês não confiam em mim, é um direito meu desconfiar de vocês. E aí o Zelov fala assim, eu entendi o que você quis dizer, mas toda vez que eu falar com você, eu vou falar. Isso não pode sair daqui. Eu falo isso pro Zack, pra Fernanda, pro Albert. Hoje eu falei isso pra própria Vanessa. E aí o Albert fala assim pra Flor, olha, Flor, isso não é uma questão de confiar ou não. Não é uma questão da gente confiar ou não em você. É uma questão de protocolo. A gente precisa deixar claro para vocês que a gente está combinando uma estratégia, que essa estratégia só vai funcionar se todo mundo aqui manter o segredo de tudo que a gente combinou. Assim, isso foi o que eles falaram de principal ali na casinha da árvore, tá, gente? Foi isso aí que aconteceu. Eu sei que a Flor, às vezes, ela de fato, ela fala, ela solta muita coisa. Então, assim, é muito difícil vocês guardarem um segredo perto da Flor. Não falem grandes segredos perto dela. A Flor, ela tem esse negócio. Quem assistia a Flor no Fofocalizando sabe muito bem do que eu tô falando. É preciso ter um certo cuidado com a Flor, tá? Ela é assim, desse jeito mesmo. E aí, vamos lá para a parte do que eu te falei lá da edição. Esse momento aí da Luana se sentindo isolada. E aí, olha só quem é que vai ali do lado da Luana, dizendo, eu te entendo, Luana, eu sei o que é esse sentimento de isolamento, eu sei o que você está sentindo. Quem é a pessoa que vai lá do lado dela? E quem é esta pessoa que faz o que faz? Olha aí, eu vou mostrar para vocês a sequência quase toda, olha aí, olha o que ele faz. Ele dá até um abraço nela assim, olha o que ele faz enquanto ela estava escovando o dente. É o Sasha! Pois é, né, o Sasha abraçando ali a Luana. Sasha, né, Sasha? Você perde uma oportunidade, né, cara? Você realmente aprendeu a jogar a Fazenda. É assim mesmo. Você não pode perder uma oportunidade jamais. Nenhuma oportunidade. E aí, a Luana tava escovando o dente e foi dormir. Mas por que que a Luana foi dormir antes das outras pessoas? E por que que ela tava chateada? Porque a Gisele estava conversando com a Babi, estava conversando com a Fernanda, estava conversando com o Zelov. E aí
por conta dessas conversas todas, ela se sentiu isolada, se sentiu traída. Por conta de tudo isso, aconteceu aquele barraco todo durante a madrugada. Inclusive, teve uma cena lá, que é essa cena do seu Albert aí, que eu falei pra vocês nesse vídeo anterior aí, que tá no card, que foi o seguinte: essa cena aí tava a maior briga, aí o seu Albert entrou lá dentro do quarto, e aí a Luana começa a gritar, até o seu Albert tá aqui, o que você tá fazendo aqui? Você nem dorme aqui e tal. E aí o Albert começa a dizer, como é que eu vou dormir se vocês estão gritando aqui e tal. De fato, ele não ia ter como ouvir, porque lá na sala não vai ouvir o barulho do quarto. E aí ele de fato leva essa informação lá pra fora, e ele faz a fofoca pro Sidney e pro Zelov. Ele conta o que estava acontecendo lá dentro do quarto e diz, né, da história do segredo da Gisele que ele pegou. Daí porque o Zelov insistiu tanto nessa teoria do segredo. Porque o Albert pegou isso aí e se pegou por alto. E como isso ficou sendo falado o dia inteiro na casa, eles basicamente julgaram que tem a ver com o Cauê, por causa tal do segredo. Aí hoje de manhã, quando a Luana acordou, o Fernando foi lá e disse pra ela, olha, a fera acordou, tem cuidado na hora de falar com ela, tem cuidado com o que você vai dizer e tal, presta atenção nas palavras que você vai falar e tal, enfim. E aí a Luana vai lá e conversa com a Gisele, dá um abraço nela. E aí a Gisele fala o seguinte, a Luana fala o seguinte assim, amiga, me perdoa, tá, pelo que eu fiz. E aí a Gisele disse assim, a gente tem que conversar, a gente precisa conversar. E aí ela mantém esse abraço e a Gisele continua dizendo, a gente tem que conversar, a gente precisa conversar. E aí ela fica nessa insistência, nesse abraço aí. E aí vai para aquela cena. Inclusive a Gisele fala, você precisa falar com o Zack primeiro. E aí ela vai lá, pede para falar com o Zack e a cena continua lá do ponto onde a gente te contou no vídeo anterior, tá bom? Foi isso aí o destaque que eu pude trazer para vocês, tá? Porque como vocês já viram, estão dormindo. Eles não estão entregando mais conteúdo durante a madrugada. Não que eu tenha achado isso ruim, tá? Não que eu ache ruim, não é isso que eu tô reclamando. Até porque eu tenho conseguido dormir um pouquinho mais cedo. Mas não é por isso. É pela falta mesmo de conteúdo deles. Eles ficam muito concentrados ali em determinados horários e tal. E, enfim, tá faltando eles entregarem mais treta. Tá faltando eles entregarem coisas assim que vale a pena a gente ficar comentando aqui também, né? Porque a gente tá muito repetitivo, vocês já notaram. E parece que quanto mais repetitivo a gente fica, parece que esse jogo não manda. Então tá na hora deles pararem de serem tão repetitivos assim e entregarem uma tretinha nova pra gente poder explorar mais, né? Tá um saco a mesma história, né? Mas isso aí, gente, a gente vai acompanhar nos próximos episódios aí, né? É o que a gente pode fazer por vocês, tá certo? Ó, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Ah, lembrando, amanhã tem prova de fogo e tem o apontamento. Aí amanhã eu te trago aqui um vídeo lá sobre a prova de fogo e, né, o que aconteceu aí de manhã, porque não tem nada de madrugada, né, estão dormindo. Só pra lembrar, eles estão dormindo ao invés de estarem criando conteúdo aqui pra gente. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.